E aí, gente, ex-jogador ou não? A partir de agora, alguns nomes. Analisando o mercado, vasculhando o mercado, como queira chamar. A gente vai colocar de vasculhando o mercado. Gente, vamos lá. Não são nomes que estão em negociação. São nomes que poderiam ser boa opção. Deixe seu like pra gente fazer um vasculhando o mercado depois que a vinheta rodar. Bom, gente, começamos pelo Brasil. E aqui, todos são brasileiros. 3 estão fora do país e 1 está no Brasil. Começo por ele. 34 anos, 1,80 m, centroavante, /meia atacante, /extrema. Contrato acaba daqui a 3 dias. Alexandre Pato. Exato. Eu sei que o Pato não fez nada no São Paulo. Não fez mesmo. Por isso que o São Paulo fez um contrato de 6 meses com ele. Ele que foi cria da base do Internacional, isso pode ser um problema, né? Vendido por Milan por 24 milhões de euros. Chegou até um valor de mercado de mais de 60 milhões de euros em algum momento. Ainda quando estava no Milan. Ele foi vendido ao Corinthians por 15 milhões de euros quando sai a primeira vez da Europa. Depois ele foi para o São Paulo. Depois ele foi para o Chelsea. Depois ele voltou para o Corinthians. Depois ele foi para o Villarreal. Depois ele foi para a China. Jogou muito bem na China. Aí veio para o São Paulo a primeira vez. Na verdade, a segunda vez. Aí voltou para a China. Aí foi para o Orlando City. E aí voltou para o São Paulo a terceira vez. Esta é a carreira de Alexandre Pato, que surge no Inter campeão do mundo e explode pro mundo, e o mundo fica com os olhos arregalados para ele quando ele vai para aquele Milan poderoso de Kaká e companhia, Seedorf e tudo mais, e faz aquele gol antológico em pleno Camp Nou, driblando a metade da equipe do Barcelona, treinada por Pep Guardiola, em Liga dos Campeões. Ali, o mundo olhava para Alexandre Pato com outros olhares. Na seleção, ele era tido como um fenômeno. Não conseguiu ser. Na Europa, depois da enorme passagem pelo Milan, não conseguiu ser também. No Chelsea ele foi mal, no Villarreal ele foi mal, na China ele foi mais ou menos, no Corinthians mais ou menos, no São Paulo mais ou menos, e há muito tempo não joga bola, esta é a verdade. Então por que eu coloco ele aqui? Porque ele é uma opção de nome grande, 34 anos, inclusive eu ainda nem sei se ele vai parar agora ou vai continuar, mas eu tô colocando ele aqui no vídeo porque ele é uma opção livre no mercado. E o Grêmio poderia tentar a sorte com ele, de repente fazer um contrato de produtividade. Primeiro de tudo, o contrato teria que ser um salário bem baixo, um contrato de produtividade, uma rescisão automática em caso de não estiver jogando, tudo no papel, e aí fazer o risco, e aí tentar, entendeu? Salário bem pequeno, um contrato de produtividade, um contrato até o meio do ano, com renovação automática, vamos lá, tiver jogado metade dos jogos até o meio do ano, renova até o final do ano e tudo mais. Assim, desta maneira. De outro jeito, eu não contrataria o Alexandre Pato. Agora um outro nome, esse com sucesso, digamos assim, um pouco maior que o Pato na Europa, só um pouquinho. Vamos falar de Philippe Coutinho, 31 anos, hoje jogando na Liga do Catar, né, com valor de mercado ainda de 9 milhões de euros, apenas com 31 anos, e aqui eu já vou dizer, o Vasco está sonhando na repatriação do jogador. Então a negociação deve ser, se algum clube do Brasil tentar, muito difícil porque o Coutinho é vascaíno e já disse que gostaria de retornar para o Vasco da Gama. Ele surge no Vasco, vendido para a Inter de Milão, na Inter de Milão ele não vai bem, no RD espanhol ele também não vai bem, mas aí ele vai para o Liverpool em 2013 e aí no Liverpool ele
destrói. Ele vira ídolo máximo, fica lá até 2018, e daí 2018 ele é vendido para o Barcelona por 135 milhões de euros. Exato, vou repetir, 135 milhões de euros. Aí ele joga mais ou menos, vai pro Bayern de Munique, vai pro Aston Villa, volta pro Barcelona, vai pro Aston Villa, vai pro Barcelona, volta pro Aston Villa, e agora tá lá no Qatar. E o empréstimo dele é com o Aston Villa, ele volta pro Aston Villa no meio do ano que vem, mas aí o seu contrato na Inglaterra termina também, ele fica livre. É por isso que o Vasco tá de olho nele. Eu acho que seria um baita nome. Chega e joga, na minha opinião. Chega e joga, na minha opinião. Não é barato, mas eu acho que chega e joga. Outro nome, esse pra mim é muito forte. 30 anos e na minha visão ele vai permanecer na Europa, tá? Ele vai permanecer na Europa na minha visão porque, cara, com 30 anos, eu acho que é praticamente zero a chance de algum clube brasileiro tentar a contratação de um jogador que ainda tem 10 milhões de euros de valor de mercado, que tá na Itália, que tá na Lazio, que é o Felipe Anderson. Baita jogador, o contrato acaba no meio do ano que vem também. Na teoria ele será um agente livre, mas ele deve ter mercado na Europa. A Arábia Saudita, fato, deve estar olhando para ele, a MLS também, clubes da Itália provavelmente. Eu acho que o Felipe Anderson não retorna para o futebol brasileiro, mas ele que é natural de Santos, ele que é jogador da base do Santos, vendido para a Lazio por 8 milhões de euros, depois da Lazio ele foi para o West Ham por quase 40 milhões de euros, depois ele foi para o Porto, e aí a Lazio comprou ele de novo em 2021 por 3 milhões de euros do West Ham. Uma carreira bonita na Europa, foi titular em todos os times que passou, e ainda aos 30 anos, repito, para mim o Felipe Anderson ainda tem muita lenha para queimar na Europa. Por fim, ele, o reizinho, a maior venda da história do Grêmio até hoje, Arthur. Por que eu estou falando de Arthur neste vídeo? Porque o Arthur está na Fiorentina, aos 27 anos, o meia que tem valor de mercado de 15 milhões de euros, e só para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter valor de mercado de 90 milhões de euros. O Grêmio vendeu ele ao Barcelona por 30 milhões de euros e o Barcelona vendeu ele para a Juventus por 80 milhões de euros. Exato, 80 milhões de euros. Gente, 80 milhões de euros em 2020, o Barcelona vendeu ele para a Juventus. A verdade foi troca, né? Esse valor aqui que o Transfermarkt bota é o valor dos dois jogadores, de um jogador e do valor do dinheiro, né? A Juventus deu 40 milhões de euros e mandou o Pjanic na troca pelo Arthur. Então, eles colocam só em dinheiro, dá 80. É muito dinheiro. Aí ele foi pro Liverpool emprestado, ele ainda é da Juventus, retorna do Liverpool, agora tá na Fiorentina e vai retornar de empréstimo no meio do ano que vem pra Juventus. E o contrato dele acaba com a Juventus, ele fica agente livre no mercado também. Mas aqui, acho muito difícil que o Arthur queira voltar para o futebol brasileiro. Em algumas entrevistas já na Itália ou até mesmo aqui no Brasil, ele já deixou claro que ele não tem o interesse de retornar para o futebol brasileiro hoje. Lá na Fiorentina, hoje, neste momento, o Arthur ele é meio titular, meio reserva, mas está jogando alguns jogos. Na verdade, todos, né? Da Série A Team, dos 17, ele jogou 17 e deu 2 assistências. Jogos como titular, 80%. Minutos em campo, 77%. Então ele é titular absoluto da Fiorentina, que tem uma opção de compra, se eu não me engano, no final deste empréstimo. Que na verdade ele fica livre no mercado. Então, a Fiorentina não vai pagar nada, vai ter o Arthur de graça se quiser renovar. E aí a tendência é que de fato ele renove com a Fiorentina. Na verdade eu não me lembro se o contrato dele depois do empréstimo encerra com a Juventus ou vai até o final de 24 com a Juventus. Eu acho que vai até o final de 24 com a Juventus e a Fiorentina tem uma opção de compra, se eu não me engano, de 12 ou 13 milhões de euros. Se ele continuar jogando, sendo titular,
é capaz da Juventus comprar, a Fiorentina comprar ele. E aos 27 anos, acho difícil que ele volte pro Brasil. Mas é uma opção. E aí, do Vasculhando o Mercado de hoje, quem tu traria, quem tu não traria? De jeito nenhum, quem tu pensaria, muito caro, quem vale a pena, quem não vale? Comenta, deixa teu like. Um abraço, valeu. Fui!